Olá, alunos! Vamos iniciar nossa terceira aula sobre fundamentos, organização, metodologia da educação infantil e do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os princípios e fundamentos dos anos iniciais do ensino fundamental. Temos a oportunidade de discutir sobre alguns aspectos relativos à questão desses princípios, dessa organização, dos direitos à educação, né? Os direitos educacionais, esses ciclos de aprendizagem. Né? Então, nós vamos discutir alguns aspectos sobre esses assuntos na aula de hoje. Qual é o objetivo principal da nossa aula? É refletir sobre a transição da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, a gente precisa, enquanto profissional da educação, saber como lidar com essas crianças e ir já maturando esse processo de transição, né? Porque existe uma ruptura muito grande, porque toda a educação infantil, toda a creche, ela é muito adaptada, né? Com paredes pintadas, coloridas e toda a afetividade do professor, né? E aí, quando essa criança chega no ensino fundamental, ela tem uma certa ruptura, porque ainda existe, sim, a ludicidade, obviamente, mas de uma maneira totalmente diferente. A rotina é muito diferente do que as crianças estavam acostumadas na educação infantil. Então, isso acaba causando uma ruptura nessas crianças, né? É um choque de realidade. Então, é necessário que os professores da educação infantil façam essa transição da melhor forma possível e esses professores do primeiro ano do ensino fundamental também saibam receber essas crianças da melhor forma possível para readaptá-los à nova modalidade de ensino ao qual eles estão inseridos. Vamos refletir sobre quando afirmamos que a criança é um sujeito histórico de direitos, qual reflexão fazemos em relação a isso? É necessário que a gente compreenda, né, que esse sujeito histórico de direitos fala a respeito da evolução do crescimento educacional, de como a criança é vista nesse meio educacional e como essa questão histórica educacional foi se mudando. Né? Então, nós tivemos muitas alterações na questão histórica, principalmente na educação infantil. Né? Antigamente se via a educação infantil como um lugar onde as crianças iam simplesmente para aprender a se socializar, né? A conviver em sociedade, a conviver com o outro. Né? Então, a educação infantil era vista dessa forma. Né? E alguns tempos atrás ela nem existia. Né? Então, não é há muito tempo atrás que as crianças entravam na vida escolar a partir dos 7 anos de idade, né? Então, ela já ia direto para a primeira série, então ela não tinha esse contato com a educação infantil. Então, é justamente todo esse contexto histórico evolucionário que é necessário que a gente, enquanto educador, tenha conhecimento para valorizar as conquistas que nós já realizamos atualmente. Quais direitos estão sendo garantidos pela instituição da educação infantil? Né? Quais são os direitos de aprendizagem que essas crianças precisam durante a evolução do seu desenvolvimento cognitivo e se esses direitos realmente estão sendo realizados, se eles estão realmente sendo vivenciados no seu cotidiano escolar. E aí a gente vai conhecer algumas competências gerais, né, que fazem parte desse desenvolvimento cognitivo pleno dessas crianças, não é isso? A gente começa com a nossa primeira competência, que fala sobre valorizar e utilizar conhecimentos históricos construídos e as diversas práticas sociais para o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, nas vivências e experiências, nas intenções e brincadeiras. Então, quando a gente fala sobre essa valorização desses conhecimentos históricos, é justamente que a criança entenda a sua evolução enquanto ser humano. Então, você observa aqui que nós temos o dinossauro e depois a gente tem o homem das cavernas, né? Fazendo todo o seu trabalho de recolher lenha, de fazer o fogo. Ou seja, é necessário que a criança tenha esse conhecimento de onde
ele veio, de quais são as suas histórias e suas origens, né? Quando ele fala dessa questão social, dessa questão cultural, né? É que a criança precisa conhecer a sua história, conhecer as suas origens, para que a partir daí ela consiga valorizar, ela consiga conhecer a história. Então, a história do município onde essa criança está inserida, né? Então, todos esses contextos históricos precisam ser trabalhados com a criança na educação infantil e no ensino fundamental, né? Porque isso é a base do nosso trabalho. E essas vivências, né, podem ser muito bem aproveitadas se elas estiverem associadas a vivências e experiências, né, nas interações e brincadeiras. Né? Então, a criança vai aprender de uma maneira mais leve, mais significativa. E, seguindo essa competência, né, nós estaríamos aí atingindo os princípios éticos, políticos e estéticos e os direitos de aprendizagem que estariam sendo vivenciados com essa atividade seria o direito a conviver, a brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Né? Então, são esses os direitos aí que a gente tem desenvolvidos quando a gente trabalha esse conhecimento histórico. O nosso segundo seria exercitar a curiosidade intelectual, pensamento científico, crítico e criativo. E aí é interessante quando a gente pensa, como é que a gente vai exercitar essa curiosidade intelectual nas crianças? Esse pensamento científico, né? Então, isso é muito mais simples do que o que a gente imagina. Essa curiosidade intelectual é justamente quando o professor tenta, como diversas vezes eu já relatei, se controlar e, em vez de despejar todo o conhecimento que ele tem, ele use a técnica de questionamento, de fazer questionamentos a essas crianças para que elas possam desenvolver o seu intelectual e buscar respostas para os questionamentos que estão sendo feitos pelo professor. Quando a gente fala dessa questão científica, crítica, criativa, então isso pode ser atrelado às diversas experiências de vivência, né, fora do ambiente da sala de aula, né, onde você pode levar essa criança a conhecer as árvores, conhecer a vegetação da escola onde ela estuda, ou você possa levar para dentro da sala de aula frutas, né, para que ela possa conhecer texturas, sabores, cores, né? Então, isso é um pensamento científico, quando você está trabalhando a criticidade dessa criança, quando você instiga essa criança a me dizer se ela gosta daquela fruta, se ela não gosta, o porquê que ela não gosta. Então, você está trabalhando a questão da argumentação dessa criança. Se você não gosta de algum objeto, ou se você gosta, você precisa ter um porquê. E essa argumentação crítica sobre aquele objeto vai fazer com que essa criança desenvolva sua fala, sua desenvoltura. Então, nós estaríamos aí abrangendo o princípio ético, político e estético. Os direitos assistidos nessa atividade seriam o de conviver, de brincar e de explorar. No terceiro, nós temos valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, repertório cultural, capacidade de se expressar por meio das artes. Aqui, essa terceira, ela fala muito dessa vivência cultural dessas crianças. Então, aqui na imagem que nós temos no slide, ela fala, a gente observa que essas crianças estão fantasiadas de caboclo de lança. E essa é uma cultura pernambucana. Será que os seus alunos têm esse conhecimento? Será que você, enquanto professor, conhece os caboclos de lança, conhece a cultura dos caboclos? Isso é uma questão cultural pernambucana. Né? Então, a criança ela precisa ir se empoderando desse conhecimento para que a gente possa enaltecer e valorizar a nossa cultura. Isso só é possível se você a conhece. Então, esse conhecimento precisa partir primeiramente do educador, né? Que vai aí expressar esse conhecimento, essas manifestações artísticas e culturais a partir dessas artes, de trabalhos artísticos voltados para essas manifestações. Os princípios que estão sendo aqui
satisfeitos seriam ético, político e estético, e os direitos seriam de participar, brincar, explorar e conhecer-se. A nossa quarta seria utilizar diferentes linguagens verbais, corporais, visual, sonora e digital. Então, aqui nas imagens, a gente pode observar que são atividades simples, onde essa criança pode desenvolver a sua questão de motricidade, de equilíbrio, de atenção, né? A questão de participar, de interagir com o outro, de explorar coisas novas. Então, não precisa de que essa atividade seja uma coisa mirabolante. Então, isso vai depender muito da criatividade do professor, do planejamento desse professor. Aí, aqui embaixo, a gente tem a imagem das crianças mexendo no computador. E aí você pode questionar, mas professora, na minha escola não tem computador nem para mim, que sou professora, que dirá para os meus alunos. Então, essa questão, quando ele fala dessa linguagem digital, não obrigatoriamente se refere à questão do computador. Você pode questionar seus alunos se eles sabem o que é um WhatsApp, para que funciona, se eles têm o WhatsApp, essas redes e mídias sociais, né? Se na casa deles tem computador, se eles mexem com computador. Obviamente que essas perguntas vão ser redirecionadas de acordo com a idade das crianças ao qual você se dirige, né? Mas que sim, né? Não, você pode utilizar essas linguagens verbais para que você tenha uma noção do conhecimento que essas crianças têm. E quando você fala dessa questão visual, dessa questão sonora, são as diversas atividades que nós já relatamos em algumas aulas anteriores, a questão do aluno trabalhar a questão da audição, trabalhar a questão visual. Então, são várias atividades que podem ser desenvolvidas no cotidiano escolar que vão melhorar essas habilidades nessas crianças, né? Os princípios seriam ético, político e estético. Nós teríamos os direitos assistidos de explorar, brincar, participar e conviver. Na nossa quinta, nós teríamos comunicar-se de forma crítica e significativa, utilizar a variedade de linguagens desenvolvidas, desenvolver a escrita. Olha, aqui a gente tem vários relatos muito interessantes que podem ser trabalhados pelo professor ao longo desse processo. Aqui você observa, nessa primeira imagem aqui, nós temos a criança produzindo sons a partir de garrafas de vidro, né? Então, a posição que essa criança toca, a intensidade que essa criança toca, isso faz diferença no som produzido por essas garrafas, né? E aí você pode questionar as crianças se todas elas conseguiram desenvolver o mesmo som, se houve uma intensidade de som maior ou menor. Então, isso vai depender da atividade que seja projetada para essa atividade. Na segunda imagem, você observa as crianças cozinhando, ou seja, essa atividade com os alimentos, com as quantidades, ela saiu do concreto, né, da questão da sala de aula, da fala do professor, para a atividade extremamente prática, onde a criança vai colocar a mão na massa, onde essa criança vai fazer as suas próprias medidas, vai observar se a alteração dessas medidas altera o resultado do alimento que ela está produzindo. Então, são muitas as alternativas que você tem para desenvolver esse tipo de atividade, né? E desenvolver essas habilidades nas suas crianças. Essa imagem me chama muita atenção, né? E eu quero que ela chame a atenção de vocês também. Por quê? Porque aqui a gente observa, né, a criança tocando com os pés. Então, o que é que isso quer chamar a atenção de vocês? Nós trabalhamos muito a habilidade do tato com as mãos, né? E esquecemos de que a gente também tem sensibilidade tátil nos pés, né? Então, colocar objetos para que essas crianças tentem descobrir que objeto é esse, tocando apenas com os pés, né? A gente tinha essa brincadeira muito utilizada no programa do Gugu, né? Onde as pessoas tinham os olhos vendados e eram colocados determinados objetos dentro de uma caixa
né, dentro de um recipiente, e as pessoas com os pés precisavam identificar que objeto é aquele. Então, isso faz com que a criança aguce outros sentidos, já que o sentido da visão não pode ser utilizado naquela atividade. Né? Então, é uma coisa tão simples, mas que pode trabalhar aí uma questão muito interessante do corpo. Aqui a gente tem as crianças pintando livremente, né? Tendo aí a opção de conviver, de trocar experiências, de brincar livremente, de escolher cores e pintar simplesmente. Aqui nós temos já a questão tátil com as mãos, onde aqui a gente está trabalhando as crianças com plantações, essa criança está cuidando de uma planta, então ela vai ter o contato com a terra, ela vai ter esse toque utilizando o toque das mãos. Então você observa que as duas situações são contempladas, onde você trabalha a situação tátil com os pés e com as mãos, tá? E aqui a gente observa as crianças também pintando juntas, né, ao ar livre, uma tela conjunta. Então, veja que aqui ele vem trabalhando paradigmas. Então, aqui essa criança está desenvolvendo as suas pinturas individuais, estando ela em grupo, mas realizando atividades individuais. Já aqui, elas continuam em grupo, mas elas estão fazendo um desenho coletivo. Né? Então, a trabalhar a questão de expressar, de brincar, de conviver e de explorar. Né? E os princípios continuam sendo éticos, políticos e estéticos. Na nossa sexta, nós temos valorizar a diversidade de saberes e convivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo, do trabalho e do seu projeto de vida. Essa sexta é muito importante e precisa ser trabalhado com crianças desde a sua primeira infância. Essa questão de valorizar a diversidade, de entender e compreender que cada um de nós somos seres únicos. Não existem seres mais importantes nem menos importantes do que os outros, independente da sua cor de pele, da sua cultura e da sua questão financeira. Né? Então, isso precisa ser implantado e trabalhado nas crianças desde muito pequenas, que elas aprendam a valorizar a diversidade, aprendam também a se defender, né? Quando essa diversidade não for respeitada como deveria, e apropriar-se desse conhecimento, mostrar a essas crianças que a vida em sociedade ela vai precisar conviver com pessoas de etnias diferentes, de pensamentos diferentes, e ela vai precisar aprender a conviver com essa diversidade de pessoas, né? Com essa diversidade de seres humanos, todos juntos naquele mesmo grupo. Nós temos aí o princípio ético, político e estético. Os direitos assistidos para esse item 6 seriam conviver, brincar, explorar, participar e conhecer-se. No sétimo, nós temos argumentar com base em fatos dados e informações confiáveis para formular, defender ideias. Essa sétima questão é muito interessante, que é quando você pode expor situações para os seus alunos numa roda de conversa como essa, onde você faz questionamentos sobre situações reais, né? Aconteceu um acidente e a carga daquele acidente foi saqueado pelos populares. O que vocês acham? Essa atitude é correta? A gente pode, porque a carga virou, né? A gente pode realmente ir e buscar aquela carga é nossa. É interessante que você exponha situações, né, onde você possa observar como essas crianças reagem e respondem a essas situações, né? Como você vai identificar esse trabalho, esse processo, qual é a postura dessas crianças. Então, é muito interessante que você exponha essas situações que estão aí dentro do cotidiano para que essa criança possa se expressar. Cuidado para que você não exponha as suas opiniões particulares, ou seja, olha, isso não está certo,
né? Então, você pode argumentar de uma forma diferente, você pode questionar essa criança. Será que realmente está certo a gente ir lá, pegar o que não pertence, independente dessa carga ter virado ou não, aquele objeto não é meu, aquele objeto não me pertence. Será que é certo a gente ir lá buscar o que não é nosso? Então, você nunca vai expor, você vai questionar e fazer com que essa criança pense sobre aquela situação que foi exposta pela professora. Os princípios trabalhados continuam sendo éticos, políticos e estéticos. Nós temos os direitos de expressar, participar e de brincar, trabalhados nessa atividade. No oitavo diz, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, autoconhecimento e autocuidado. Esse oitavo é muito interessante. Por quê? Porque o professor, o profissional da educação, precisa trabalhar esses cuidados com essas crianças, ou seja, o cuidado de escovar o dente, de tomar um banho, né, de pentear o cabelo, né? Então, assim, esses cuidados básicos, né, obviamente, eles devem começar em casa, né? E a professora vai só direcionar esse processo. Porém, nós sabemos que muitas crianças não têm acesso a esse tipo de cuidado. E elas chegam na escola sujas, muitas vezes, sem o menor tratamento de higiene necessário para aquela criança. Então, quando você começa a trabalhar esse contexto de que é necessário tomar um banho todos os dias, que é necessário escovar o dente, então a criança já vai ser chamada a atenção de que aquele cuidado que ela deveria ter não está sendo feito com ela. Então, ela pode fazer questionamentos a esses pais, né, para solicitar. É muito interessante que o professor tenha muito cuidado com o seu lugar, né? Porque muitas vezes a gente se apega muito àquelas crianças e aí você quer ajudar essa criança, às vezes você compra uma roupa para essa criança, ou às vezes você quer dar um banho nessa criança, às vezes aquela criança está com muito piolho, você já conversou tanto com os pais e responsáveis e ninguém cuida da cabeça daquela criança, né? E aí você, enquanto professor, quer, né, se solidariza com aquela necessidade daquela criança, e aí você quer ir lá no postinho, você quer pegar uma medicação, você quer tratar a cabeça dessa criança, certo? Mas isso não é coerente, porque essa não é a sua postura enquanto professor. E aí você precisa ter muito cuidado, por isso que eu falo muito para vocês que é necessário que vocês entendam os documentos norteadores da educação. Então, eu preciso ler e conhecer a LDB, eu preciso saber qual é a minha postura enquanto professor, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer, certo? Então, você ir até o posto, pegar uma medicação, pode, pode, porém, você não pode ministrar essa medicação na criança, seja ela qual for. Não pode, certo? Você precisa se direcionar aos pais, você precisa solicitar que eles façam o acompanhamento e o cuidado com essa criança. Caso mesmo depois de tantas conversas você observe que esse tratamento e esse cuidado não acontece, nós temos outros meios de fazer com que isso aconteça, ou seja, você tem aí o apoio do CRAS na sua cidade, você tem aí o apoio do Conselho Tutelar, que você pode chamar para que veja a situação da criança, que converse com os pais, que às vezes quando vai uma autoridade de fora da escola, que conversa, pode ser que surta um efeito melhor, né? Mas você, enquanto professor, você não pode tomar determinadas atitudes. Você pode procurar outros profissionais que podem tomar essa atitude, mas você não pode enquanto educador. Então, é necessário que você conheça até onde você pode ir e quais são as atitudes que você não pode tomar, independente das suas intenções, que podem ser as melhores possíveis, mas isso não lhe cabe. Então, tenham muito cuidado com esse número 8, com essa questão de conhecer-se, de apropriar-se, de cuidar da sua saúde física, emocional, esse autoconhecimento e autocuidado. O professor ele pode desenvolver todas essas habilidades na criança, mas ele não pode intervir diretamente, tá certo? Aqui a gente observa o seguinte: uma atividade desenvolvida pelos professores com crianças de 2 a 3 anos,
né? E aí você observa todo o cuidado que essas professoras tiveram para realizar essa atividade. Então, é uma atividade de pintura livre. A gente tem aqui, ó, as imagens com tinta, né? Os recipientes com tinta, onde as crianças estão pintando alguma coisa com as mãos, né? E aí você observa que as professoras forraram, né, todo o ambiente onde essas crianças estão realizando a atividade, as professoras estão juntas a elas, acompanhando essa atividade. Então, essa parceria ela é muito necessária, né? Essa confiança que a criança acaba desenvolvendo ao longo do processo do ano letivo, né? E os direitos que nós trabalhamos aqui seriam de conhecer-se, de brincar e de conviver. No 9, diz exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, fazendo-se respeitar, promovendo o respeito aos outros e aos direitos humanos, a valorização da diversidade e da solidariedade. Então, é importante que você, enquanto educador, mostre para as crianças que existem situações muito diferentes da dela. Então, às vezes, ela tem um lar estruturado, onde ela tem o pai, a mãe, todo mundo vive em harmonia. Então, ela pensa que todas as casas funcionam da mesma forma, né? E é interessante que a gente mostre a essas crianças que não, que tem crianças que não têm a sua mamãe, que tem crianças que não têm os seus pais, né? Tem crianças que são criadas pelos avós, que não têm a estrutura que eles têm. Então, é muito interessante você trabalhar essa situação, porque você cria naquela criança a empatia de observar que outras pessoas não têm os privilégios que ela tem, né? Para que ela saiba valorizar, saiba agradecer tudo aquilo que é propiciado pelos seus pais, e ela observe que muitas outras crianças não têm, né? Se ela tem uma grande quantidade de brinquedos, tem muitas crianças que não têm brinquedos para brincar. Então, são questões que você pode levar para essas crianças, né? Você trabalha a empatia, trabalha a criança parar para raciocinar e verificar que existem situações muito diferentes da dela. Nessa atividade, nós estaríamos trabalhando a questão dos direitos de conviver, participar, brincar e explorar. Na 10ª, nós temos agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Essa habilidade seria basicamente trabalhada com as atividades propostas pelo professor, onde você iria observar quem daqueles alunos tem o perfil de liderança, quais deles já tomam à frente para realizar a brincadeira, quais daquelas crianças são mais tímidas e ficam esperando as ordens, né, das outras crianças. Então, você consegue traçar um perfil da sua criança dentro de uma atividade, né, onde você vai estar monitorando, onde você vai estar fazendo o acompanhamento contínuo dessa atividade, e você consegue identificar o perfil de cada uma das suas crianças. Nessa atividade, nós estaríamos trabalhando a questão da participação, de convivência, de brincar, explorar, se expressar e de conhecer-se. Então, tanto a criança se conhece, mesmo inconscientemente, da mesma forma que você, enquanto professor, também vai conhecer essa criança. Então, aqui na própria imagem, a gente já observa. Então, tem as crianças que estão brincando, já tem uma outra, olha, que subiu e foi se pendurar aqui em cima. Então, isso já mostra que essa criança ela tem um perfil aventureiro, ela não tem medo de subir, ela não tem medo de se desafiar, né? E já tem outras que ficam aí brincando com a flor, criando situações, trabalhando a imaginação, né? Então, a partir da sua observação enquanto educador, você consegue montar um perfil dos seus alunos. E aí a gente vem para a nossa organização curricular, que você precisa compreender, você precisa entender como funciona cada uma dessas organizações. Os nossos direitos de aprendizagem, eles circulam entre os princípios éticos, políticos e estéticos, né? Então, esses direitos, eles estão circundados aqui. Então, eles giram em torno de conviver, brincar, explorar,
participar, expressar, conhecer e conviver. Se você observar, existe uma relação de cores, né, dos nossos princípios e dos nossos direitos, ou seja, o nosso princípio estético está relacionado a brincar e explorar, certo? Então, esses dois direitos de aprendizagem estão relacionados aos princípios estéticos. Quando eu falo de princípios políticos, eu me refiro ao direito de participar e de se expressar. Quando eu falo dos princípios éticos, eu me refiro ao direito de conhecer-se e de conviver, ok? Quando a gente trabalha os campos de experiência, eles estão extremamente ligados aos princípios de conhecimento, práticas sociais e múltiplas linguagens. Entre eles, nós temos o campo de experiência que trabalha o eu, o outro e nós. Nós temos corpo, gesto e movimento, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e imagens, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então, esses campos de experiência é como se nós estivéssemos vivenciando as disciplinas, né? Que a gente observa tanto, né? Então, quando a gente tem corpo, gesto e movimento, é como se nós estivéssemos trabalhando a educação física, né? Quando a gente trabalha o eu, o outro e nós estaríamos aí trabalhando as questões de ciências, de história, né? Essa evolução, onde você trabalha o eu, o outro e nós. Quando você trabalha a questão da escuta, fala, pensamento e imaginação, você está trabalhando habilidades relativas à questão de língua portuguesa, traços, sons, cores e imaginação, relaciona-se a artes, né? O espaço, tempo, quantidade, relações e transformações refere-se à matemática, né? Então, esses campos de experiências precisam ser desenvolvidos na criança ao longo do seu processo educacional. E aí nós temos os objetivos de aprendizagem e os seus desenvolvimentos. Então, o nosso ciclo se inicia com os bebês, de 0 até 18 meses, né? Então, até 0 até 18 meses, a gente tem o nosso primeiro ciclo de desenvolvimento cognitivo dessa criança. O nosso segundo ciclo, né, que são de crianças bem pequenas, ele se inicia dos 19 meses até 3 anos e 11 meses, né? Então, o segundo ciclo de desenvolvimento cognitivo dessa criança permeia sobre essa idade. E o nosso último seriam crianças pequenas, né? Esse ciclo de desenvolvimento cognitivo, ele varia dos 4 anos até 5 anos e 11 meses. Então, você observa que essa evolução cognitiva, representada através desses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles englobam basicamente toda a educação infantil, né? Então, esses desenvolvimentos cognitivos dessa criança são permeados, obviamente, nessa base inicial na educação infantil. E aí a gente finaliza o nosso trabalho com a criança interage ativamente com os seus meios, construindo suas próprias categorias de pensamento, ao mesmo tempo que organiza o mundo. Esse pensamento é de Emília Ferreiro, né? Uma grande estudiosa e entusiasta nessa questão do desenvolvimento cognitivo das crianças, principalmente no processo educacional, familiar, afetivo, cognitivo, né? Então, a Emília Ferreira é uma artista, é uma escritora que realmente vale a pena a gente tirar um pouquinho do nosso tempo para pesquisar um pouco sobre ela, observar as ideias que ela tem sobre educação. Isso vai enriquecer bastante o nosso currículo, ok? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, né? Nos encontramos semana que vem.